Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu me chamo Joanderson Batten e hoje a gente vai estar iniciando o nosso módulo de estudos acerca dos números inteiros. Beleza? Então, o nosso primeiro módulo foi sobre operações básicas da matemática, então espero que você tenha assistido. E agora a gente vai continuar o nosso estudo voltado para a parte numérica, né, com essa nova unidade temática da BNCC nacional, que trabalha com os números. Então a gente ainda vai estar estudando os números. E hoje nós iremos estar estudando os números inteiros, ok? Então vamos lá. O que são números inteiros? Se eu lhe perguntasse agora, diz aí, pense aí, o que é um número inteiro? Ah, pessoal, acho que é um número que não é quebrado. É exatamente. É sério, é mais ou menos isso. O número inteiro é um número que não apresenta na sua estrutura um componente fracionário. Então, por exemplo, o número 2,5 não é um número inteiro, porque ele tem um componente fracionário aqui, ó. Ele tem essas casas decimais aqui. O 1,33 também não é um número inteiro. Por quê? Porque ele apresenta essa parte que é como se fosse quebrada, entendeu? É um componente fracionário. Então, não existe, no caso, números inteiros, esse componente, certo? E aí, podem ser quem? Pode ser, por exemplo, o número 0. Opa, o número 0 aqui tá feio, né? Pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfim, só não vai aparecer, por exemplo, nunca vai aparecer aqui no conjunto dos números inteiros o 1,5, por exemplo, que fica aqui entre o 1 e o 2. Não existe. Beleza, esses números aqui vocês já conhecem desde a infância, 0, 1, 2, 3. Esses números aqui, pessoal, recebem números naturais, esse conjunto aqui, ó, do 0 para frente. Só que os números inteiros, essa é a grande novidade. Os números inteiros, eles também apresentam essa aqui, ó, essa marcação aqui, ó. Porque eles também podem ser menores que zero. E essa é uma grande diferença, que vocês não tinham até então. Os números inteiros, por exemplo, tem o zero. Se você tem zero coisas e você perde um, você vai ficar ó, com menos um. Se você perde mais um, ó, você vai ter perdido 2, então menos 2. E aí se você perder mais um, vai ser menos 3. E etc. E menos 4, menos 5. Então veja, esse número vai tendendo a aumentar para cá, ó, o valor numérico, né? Porque o que acontece, ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. Então veja, os números inteiros são números que não apresentam componentes fracionários. Tudo bem, só que ele apresenta duas faces. Ele apresenta os números positivos, ó, os números positivos, e apresenta também os números negativos, que eu vou escrever em azul aqui, ó. Números negativos. Os números negativos, geralmente, elas são apresentados em algumas situações que a gente vai ver. Beleza? Então, eu quero que você entenda. E o número zero? E o número zero que não é nenhum dos dois, né? Não é nem positivo nem negativo. Ele é o quê? Ele é zero. Simples assim. Ah, professor, mas eu não concordo. Tudo bem, mas ele é o zero. Beleza? Então, tem os números positivos e os números negativos. Só que não existe número quebrado aqui também. Então, não vai ver, por exemplo, 3, alguma coisa. Não vai ter. Então, números inteiros são números que não são quebrados. Ou seja, não tem componentes fracionários, não tem casas decimais. São apenas números, né? 1, 2, 3. E também podem ser números negativos. O que eu quero explorar é esse aqui, ó, porque os positivos você já conhece. E esses negativos aqui, de onde você já viu em algum deles, em algum lugar? Pense aí. Provavelmente não, né? Você é criança, então você ainda não tem uma conta bancária. Mas quando você for adulto, você vai ver lá a sua conta bancária com menos 10 reais. Opa, o que é isso? Significa que você está devendo o banco 10 reais. Isso aqui é interessante. Se você já foi no sul, né, lá quando tem o inverno, você tem temperaturas, olha só, temperaturas que vão abaixo do número zero. É menos 10, menos 20. Então veja, aqui no Nordeste, onde a gente mora, a gente tem somente essas aqui, ó, para cima. Aqui em Santa Inês, na nossa cidade, é 30. Ó. A gente fica mais ou menos aqui. A gente nunca chegou a experimentar. Quando dá 20 graus, nossa, frio, frio, frio. Mas não, existem lugares onde isso aqui é bem mais frio, né? Olha aqui, ó. Professor, então o mais frio é o zero? Não. Porque abaixo do zero também permitem outras temperaturas. Que no caso são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10. E perceba, quanto mais vai passando aqui, ó, menor fica. Professor, eu achei que o 20 fosse maior que o 10. Nesse caso aqui, não.
No caso dos números positivos, o 20 é maior do que o 10, porque ele está em cima. Ó. Mas aqui, quem é que está em cima? Ah, quem está em cima é o 10, então o 10 é maior. Ah, pessoal, que estranho. Pois é, esse é o novo universo dos números negativos que vocês não conheciam até então. Então, exemplos. Quando você perde, se você perde R$2, ó, você vai perder, você vai ficar assim, ó, menos R$2, você perdeu R$2. Quando você compra alguma coisa na rua, quando você gasta dinheiro, ó, você gastou R$5, menos R$5. Você não tem mais R$5. Se você ganhasse, aí seria mais. Quando você tiver uma conta no banco, menos R$200, significa o quê? Que você deve R$200 para o banco. O que não é uma boa coisa. Então, aqui são exemplos, né? Eu estou falando de dinheiro, mas também pode ser temperaturas. Ó, aqui, ó. Aqui no caso, eu tenho uma temperatura de... Vou apagar aqui, viu? Não, vou apagar só o negativo aqui, ó. Aqui no caso, você tem também, por exemplo, em questão de temperatura, 2 graus abaixo de 0, 2 graus negativos, né? Ou menos 5 graus Celsius, etc. Isso aqui já é temperatura. Então, isso aqui são exemplos de números inteiros que você vai utilizar. Quando você perde dinheiro, você perde alguma coisa, ou quando você está em temperaturas, que no caso são abaixo de 0. Beleza? Então, aqui a gente viu o que são números inteiros, são números que não apresentam casas decimais, né? São números quebrados. Aqui eu estou vendo dinheiro, então, exemplos disso aqui. E agora na reta numérica. Bom, na reta numérica é o seguinte, o que eu quero que você entenda. Colocar aqui alguns números. 0, colocar aqui o número 5, colocar aqui o número 10. Aí, por simetria, vou colocar aqui o menos 5, menos 10. Ou seja, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Não dá em escala, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, quando você olha para esse lado aqui, ó, lado em azul, números positivos, quem é maior, o 5 ou o 10? Ah, o 10, né, professor? O 10 é maior. Isso. Por que ele é maior? Pessoal, o 10 é maior porque ele está do lado direito. Então, toda vez que você olhar um número, quem tiver do lado direito, ó, quem tiver desse lado aqui, ó, do lado direito e esquerdo, sempre são dois números, né? Um vai estar do lado direito, outro vai ser do lado esquerdo. Sempre que você estiver analisando esses números assim, o lado direito é maior. Por exemplo, quem é maior aqui? O 5 ou o 0? Oh, pessoal, obviously que é o 5. O 5 é maior. Mas por que é maior? Veja, porque entre esses dois, o 5 está do lado direito. Entendeu? E aqui, ó, quando você estava analisando o 10, ó, entre o 5 e o 10 estava do lado direito, por isso que ele é maior. Então, essa relação é para os números positivos. O que você tem que tomar cuidado é que nos números negativos é muito parecido, só que não é a mesma coisa. Aqui, ó, é a mesma regra lá. Ah, professor, o 10 é maior? Veja, vamos analisar o 10 e o 5. O 10 e o 5. Quem é que está do lado direito? O 5, né, professor? Óbvio que é o 5. Então, se o 5 está do lado direito, quem é maior? O 5, galera. O 5 aqui, ó, ele é maior. Opa, apaguei, né? O 5 ele é maior. Por quê? Porque ele está do lado direito, ó. Sempre quem está do lado direito, aqui, ó, é maior. Certo? Do que esse aqui, ó. E se eu fosse comparar agora, se eu fosse comparar, no caso, o 5 e o 0. Ó, se fosse comparar aqui o 5 e o 0, quem é maior? O 0. Por quê? Novamente, porque ele está do lado direito. Então, aprendam essa ideia. É maior quem está do lado direito. Se vocês pudessem analisar minha mão agora, eu estava apontando aqui, ó, lado direito. Quem é maior é sempre quem está para cá, ó. Vou botar uma seta aqui, ó. Quem está para esse lado aqui, ó. Quem está para esse lado aqui é maior. Então, o 10 é maior que o 5 é maior que o 0 é maior que esse cara, menos 5, e o menos 5 é maior do que esse. Então, se eu fosse colocar em ordem, tem que colocar em ordem desse jeito. Beleza? Então, a gente aprendeu o que é o números inteiros, os exemplos que eles podem ser aplicados, perdão, a reta numérica, e agora a gente só vai aprender, pessoal, o seguinte, ó, tá aqui as atividades para casa.
Mas antes, vejam, os números inteiros eles são representados pela letra Z. Vou até colocar aqui. Assim, ó, o número Z. Como eu falei para vocês, podem ser quem? Pode ser o 0, 1, 2, 3, infinito. Beleza? Mas também pode ser o menos 1. Opa, ficou feio aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, infinito também. E sempre lembrando, os números eles aumentam da esquerda para a direita. Então, ó, sempre o da direita é maior. Beleza? Sempre o da direita é maior. E aí eu quero que vocês coloquem em ordem esses aqui, ó, que eu coloquei, na reta. Façam uma retazinha. E eu quero que vocês coloquem, ó, como aqui, ó. Aqui eu coloquei o 0, então você vai colocar o 0. Você vai colocar o 6. Você vai colocar o 11. E depois você vai colocar o menos 5, ó. E aí, isso aqui é a resposta da letra A. Eu quero que vocês façam para todos aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, a gente fica aqui na nossa aula de hoje, que é apenas uma aula conceitual, para que você entenda o que é número inteiro. Ah, professor, e por que é número Z? Eu vou deixar como pesquisa aí. Por que o nome é Z? Veja, o número inteiro começa com a letra I, aqui é Z. Spoiler, vem da palavra Zal, ó. Zal, H-L. Que em alemão significa número. Deem uma pesquisada, depois coloquem assim bonitinho. Zahl significa número em alemão. Beleza, pessoal? Então foi um grande abraço estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.